Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais um encontro online, reflexões pedagógicas, né, diálogos entre a teoria e a prática. Meu nome é Marcos Araújo, sou professor e integrante da equipe técnica de arte aqui da GFEM. Vou abrir agora para que os meus colegas, né, que estão comigo aqui se apresentem também. Olá, todo mundo. Olá, professores e professoras. Eu sou o Matheus Fernandes, sou também professor que compõe a equipe técnica de arte da GFEM e estou aqui representando a área de teatro junto aos meus colegas. Quer Bom, falar? olá a todos. Pode falar. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Douglas, também sou integrante aí da equipe técnica de arte, junto com os meus colegas, e aí na área da dança aí. Olá, professores e professoras, bem-vindos a mais uma live. Eu sou Ana Lúcia Servu, professora também integrante da equipe de arte. Sintam-se à vontade, sejam bem-vindos. Então, vamos lá? Bom, antes de dar início, antes de dar procedência a essa live, eu gostaria de agradecer a equipe técnica aí do EdTech, em nome aí do Abner, que está acompanhando a gente. Gostaria de agradecer também as meninas da Libras aí, que vai acompanhar a gente também na live, a Kézia, a Angélica e a Eliette. Okay? Então, vamos lá. O título da nossa formação é Processos de Criação em Arte, uma abordagem em situação de escalonamento. Pode passar, por gentileza? Então, essa formação é uma realização da Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria de Educação, CEMED. Pode passar, por gentileza? Então, vamos lá. Pessoal, só para a gente entender, essa formação ela está dividida em 4 etapas. Eu vou explicar agora para vocês. Primeiramente, nós vamos ter essa live. Depois vocês vão fazer um questionário, fiquem tranquilos, que é uma coisa bem básica, que vai dar suporte para o encontro que nós faremos no Meet, esse encontro que foi uma reivindicação de vários professores que queriam falar, que queriam ter voz, que queriam colocar as suas questões. E, por último, no ambiente Moodle, nós faremos uma produção. Lá nós colocaremos alguns suportes para vocês também, de texto, vídeo, e a intenção dessa produção é simplesmente para sintetizar tudo que foi dito, refletido na live, juntamente com o questionário, encontro, enfim, é simplesmente para sintetizar. Pode passar para mim, por favor? Bom, então, só para situar, o que nós já abordamos esse ano, né? Nós falamos de fruição, ainda num ambiente de aprendizagem remoto, né? Em situação remota. Nós falamos sobre arte latino-americana, batemos um papo bem interessante com a professora Simone, e agora nós vamos falar de criação, tá? Bom, vocês aí já devem estar pensando por que falar de criação nessa etapa que a gente está vivendo, de ensino escalonado, onde a gente tem crianças com muita defasagem, né? E aí, a pergunta que pode ser respondida pela importância da criação, né? Nós estamos retornando para as salas de aula, né? Justamente por uma criação, a criação de uma vacina. Então, a criação, na verdade, ela é essencial para a humanidade, ela é essencial para a sociedade. Bom, e aí nós pensamos também na criação como uma ferramenta, né? Porque a partir do momento que nós criamos, nós botamos a mão na massa, né? Digamos assim, e tanto aí professor quanto aluno, eles saem de uma abordagem mais passiva, né? Para uma aprendizagem mais ativa. Pode passar, por gentileza? Isso fica mais claro, né, nessa pirâmide, a pirâmide do William Glasser, que a própria Ana apresentou para a gente na formação que nós fizemos sobre fruição. E aí, na ponta da pirâmide, a gente pode ver de forma clara as atividades de formas mais passivas, né? E ali mais para baixo, as atividades de forma mais ativa. Então, diante dessa teoria e diante dessa pirâmide, não só justificamos, mas como reforçamos a importância, nesse momento, faltando poucos meses para acabar o ano letivo, de um direcionamento para
metodologias mais ativas e para que esses alunos possam, agora que estão com a gente, né, ter uma orientação melhor e ter práticas mais ativas, né? E a criação, nesse sentido, é uma ferramenta poderosíssima, né? Pode passar, por gentileza? Bom, então aí nós temos 3 imagens que retratam 3 cenários na qual a educação já vem passando, né? Na qual nós estamos passando, o que a gente chamava de normal, depois uma sala de aula vazia, sem alunos, que nos remete ao ensino remoto, e aí uma imagem embaixo, que é o ensino escalonado. Bom, e o que essas imagens elas nos trazem, né? Elas nos remetem a ambientes desafiadores, principalmente quando a gente passa para o ensino remoto e a gente vem para o ensino escalonado, a gente tem esses ambientes desafiadores que causam grandes mudanças e, ao causar grandes mudanças, tiram a gente da nossa zona de conforto. E o que isso tem a ver com criação? É justamente aí que a gente tem que colocar em prática nossa imaginação, nossa criatividade, para lidar com tudo isso, né? Para lidar com esses desafios que vão chegando para a gente. Pode passar, por gentileza? Bom, e aí nós temos, para entrar mais ou menos dentro do tema já, e para poder desenvolver melhor, eu deixo a primeira citação aí de Rubem Alves, que eu vou ler para vocês, que ele diz o seguinte: há um tipo de inteligência criadora. Ela inventa o novo e introduz no mundo algo que não existia. Quem inventa não pode ter medo de errar, pois vai se meter em terras desconhecidas, ainda não mapeadas. Há um rompimento com velhas rotinas, o abandono de maneiras de fazer e de pensar que a tradição cristaliza. Pense, por exemplo, no milagre do iglu. Como terá acontecido? A gente encontra o mesmo tipo de inteligência no artista que faz uma obra de arte, no cientista que visualiza na imaginação uma nova teoria científica, no político sonhador que pensa mundos utópicos. Então, destacamos dessa primeira citação aí, o primeiro, há uma inteligência criadora. Essa inteligência criadora pertence ao homem, né, à humanidade, e é isso que nos diferencia dos animais. Outra coisa interessante de ressaltar nessa citação é: quem inventa não pode ter medo de errar. E é justamente aí que, durante as nossas criações, as nossas ideias que a gente vai implementar em sala de aula, a gente pensa quantas e quantas e quantas ideias, quantas coisas interessantes os professores não criam, né? E aí simplesmente engavetam isso por medo de errar, por medo de críticas, por medo de não dar certo, né? Por último, então, eu deixo aí a frasezinha: tudo que não invento é falso, de Manuel de Barros, que nos remete a uma coisa que a gente já tinha visto na outra formação sobre arte latino-americana, ao que nos remete a uma questão de identidade, né? Eu produzo as minhas atividades, eu produzo com os meus alunos, eu me vejo naquilo ali. Pode passar, por gentileza? Esse slide em branco, pode voltar, o slide em branco é de propósito mesmo, tá? O slide em branco de propósito, simplesmente para a gente refutar algumas ideias na qual dizem assim: nós criamos do nada, né? Eu tirei essa ideia do nada. Bom, nós não tiramos coisas do nada, nós não criamos do nada, né? Por quê? Porque nós somos sujeitos históricos. Nós nos apropriamos da cultura existente e nós criamos com base naquilo que nos apropriamos, né? Com base naquilo que nós conhecemos, a nossa imaginação, e é a partir disso que criamos. Não criamos do nada. Ok? Pode passar. Bom, e aí, diante disso, a gente começa a se perguntar: bom, então por onde começar? O que devemos retomar? O que entendemos por processo de criação e quais as discussões que orbitam esse tema? De que maneira as práticas voltadas ao fazer criativo poderão nos auxiliar no caminho para uma aprendizagem significativa? Pode passar, por gentileza. Bom, então por onde começar? Por onde, de fato, provavelmente todos vocês começaram, pela avaliação. E a avaliação é um processo que é começo, meio e fim. É o ano letivo inteiro, né? A gente está avaliando. Sobre avaliação, Lucchesi vai falar o seguinte: o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem,
tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Segundo o autor, é processual e dinâmica, à medida em que busca meios pelos quais todos possam aprender, o que é necessário para o próprio desenvolvimento. É inclusiva, sendo inclusiva, é antes de tudo um ato democrático. Okay? Então, começamos pela avaliação. Eu preciso ver, eu preciso diagnosticar o que os alunos sabem, o que eles não sabem, para dar o pontapé inicial. Pode passar, por gentileza. Ok, então quais são os temas? Né? São vários, na verdade, pessoal. Nós destacamos alguns, né, que achamos talvez os mais pertinentes dentro da criação, que é o próprio processo criativo, a imaginação, a criatividade, dom ou habilidade. Para criar eu preciso ter dom ou eu posso desenvolver habilidade para isso, certo? E a liberdade e a intervenção. Eu tenho que deixar o meu aluno livre e o que eu entendo por essa questão de liberdade, ou eu tenho que intervir? Eu tenho que fazer as minhas intervenções. Pode passar, por favor? Ok? Então aí a gente entra na questão do que é processo, né? Uma ação contínua. Tanto é que quando eu falei ali de avaliação, um processo de avaliação é algo contínuo, né? Processo de avaliação. Ação contínua ou continuada, realização contínua prolongada de alguma atividade, segmento, curso ou decurso. Ok? Sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento, marcha. Pode passar? Bom, e aí é interessante porque quando a gente fala em processo de criação, eu trouxe um modelo, e aí a ideia é justamente levantar alguns pontos. O primeiro dele é essa própria questão de modelo, ou talvez de receita, que a gente tem, né? Exemplo disso é, por exemplo, como é criada uma canção, né? Se a gente fizesse um exercício aqui na qual todo mundo teria que compor uma canção, provavelmente no final do processo, e isso eu não indicaria as ferramentas, como faria o passo a passo, né? Sem essa questão dos 5 passos, porque quando a gente pesquisa na internet, processo de criação em música, por exemplo, nós encontramos vídeos de pessoas falando assim, 5 passos para começar uma música do nada, ou 5 passos para compor melhor. Então, esse passo a passo, essas receitinhas, elas de fato não existem porque são peculiares de cada pessoa. Por exemplo, o exemplo que eu estava dando sobre compor. Então, ao final do processo, poderia, né, a gente discutir sobre isso e provavelmente ouviríamos assim, bom, eu comecei a compor a música pela melodia, eu compus primeiro a melodia, eu compus a canção, eu desenvolvi primeiro a letra e depois eu coloquei a melodia. Uma outra pessoa pode dizer, não, o meu processo foi diferente. Eu fiz uma cadência harmônica, improvisei, comecei a fazer certas melodias e ali eu fiz a letra depois, né? Enfim, o processo para a construção, por exemplo, de uma canção, ela vai ser peculiar de cada um, certo? É interessante para nós, professores, termos esse arsenal de possibilidades, né? Para poder orientar os nossos alunos e para poder intervir, quem sabe, né? Falando, você pode fazer dessa maneira, pode começar dessa maneira, mas é peculiar. E aí eu trouxe Graham Wallace, que é um psicólogo social, um pedagogo, que desenvolveu um processo criativo, né? E aí eu levanto um outro ponto, que aqui no processo dele ele começa com um problema. Nós criamos para resolver problema? Essa é uma outra questão. Bom, se levarmos em consideração que estamos utilizando a criação como ferramenta para poder sanar possíveis defasagens desses alunos, de fato, a criação que nós realizamos com esse aluno tem um certo caráter de resolver certos problemas, de habilidades, de conteúdos, certo? Mas não criamos somente para isso. Criamos também, conversando com o Douglas, ele falou, Marcos, a gente cria também para expor um problema. Ou seja, quantas e quantas obras de arte não são criadas assim, para expor um problema, seja de ordem cultural, de ordem social, de ordem religiosa, certo? Mas também criamos por pura necessidade, criamos às vezes só para colocar em prática aquilo que aprendemos, ok? Então, pensando nesse modelo, que é um modelo que tem 5 etapas, porém, ele está resumido em 4 etapas nesse quadro, eu vou dar um exemplo de como seria isso, não como uma receita, mas como uma ferramenta a mais para o desenvolvimento de uma atividade, por exemplo, da criação de uma atividade. Porque antes de pensar no processo de criação do aluno, a gente precisa pensar anteriormente
no processo de criação de atividade que vai dar ferramentas para que esse aluno possa criar. Então, por exemplo, vou só dar um exemplo em cima desse modelo, certo? Você foi lá no seu sexto ano, aquele sexto ano de guerra, você pegou, verificou quais são os problemas, detectou, né, os problemas ali, as defasagens desses alunos e digamos que foi relacionado aos elementos básicos da música. Então, você entra num estágio de preparação, ou seja, você verificou que os cadernos complementares, os cadernos que a gente desenvolveu também não foram suficientes, os livros não foram suficientes, você vai ter que criar meios para que esse aluno produza. Então, o estágio de preparação é a hora que você compõe com todo o seu repertório, sua experiência, os livros que você já leu, filmes, tudo, nesse primeiro momento. Depois você internaliza o problema, passa pelo estágio de incubação, e ali é o estágio, digamos, que dá certa agonia, porque você ainda não tem as respostas, né? Então, o seu inconsciente fica ali com o seu consciente trabalhando, e é justamente quando você se afasta do problema que você começa a entrar num estágio de iluminação, que você faz o ahá, é isso. Você começa a ter certas ideias de como resolver aquele problema em sala de aula. E aí você começa a anotar, bom, eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui. E justamente nesse processo, antes um pouco de entrar no estágio de verificação e implementação, é que você usa o seu córtex pré-frontal, falei bonito, né? Que é a parte do seu cérebro que você vai responsável pela tomada de decisões e estratégias, e você vai separar. Isso daqui eu vou usar, isso daqui eu vou usar, isso daqui eu não vou usar. E aí você veste a sua armadura, porque você está criando uma ideia nova para ser implementada em sala de aula, você veste a sua armadura de professor e vai para dentro da sala de aula implementar essa ideia que você criou, certo? Esse foi apenas um modelo, entre vários outros. De 1926 para cá surgiram vários outros, utilizados principalmente no setor corporativo, tá? E como lá em cima nós vimos quem inventa ter medo de errar, essa é uma possibilidade de aplicação sem medo de errar, tá bom? Próximo, por favor. Bom, e aí, ainda sobre os temas que orbitam a criação, nós entramos na imaginação. Vygotsky diz o seguinte: a imaginação, como base de toda a atividade criadora, se manifesta por igual em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, científica e técnica. Neste sentido, absolutamente tudo o que nos rodeia e que foi criado pela mão do homem, foi criado pela mão do homem. Todo o mundo da cultura, em diferenciação ao mundo da natureza, tudo é produzido da imaginação e da criação humana baseados na imaginação. Quanto mais vê, ouve, experimenta, quanto mais aprende e assimila, quanto mais elementos reais dispõe a sua experiência, tanto mais considerável e produtiva será a atividade da sua imaginação, ou seja, como potencializamos a imaginação dos nossos alunos, quanto mais vê, mais experimenta, quanto mais se aprende e assimila. E aí, na fase de criação, isso daqui é fundamental, porque a gente entra numa parte ativa da aprendizagem. Pode passar, por favor? Bom, e aí, é dom ou habilidade? Né? Sakomani vai falar o seguinte: a gênese da criatividade ela é cultural, ou seja, a gente se apropria daquilo que a cultura produziu, daquilo que a humanidade produziu em termos de conhecimento, e é a partir dessa apropriação que a gente vai desenvolvendo a habilidade, né, e vai desenvolvendo a nossa criatividade. Ela fala assim, e desse modo é inteiramente dependente da apropriação da cultura existente. Nesse sentido, a criatividade não é um fenômeno orgânico, nem um potencial individual inato, ou que se desenvolva como fruto de interações espontâneas com o ambiente cultural. Caso assim fosse, a educação escolar promoveria pouco ou nada o desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Pode passar, por favor? E aí? Eu tenho que fazer intervenções ou não? E o que eu entendo por questão de liberdade, né? Bom, Sakomani vai falar mais uma vez, né, que a intervenção direta e intencional do professor, ela deve ser feita. Ela deve ser feita, né? E essa intervenção, pessoal, não é, olha, isso daqui está certo, isso daqui está errado, isso é feio, isso é bonito. Mas sim uma intervenção, e se você criasse dessa forma? E se a gente utilizasse esse elemento? E se a gente fizesse dessa forma, né? Uma intervenção no sentido de somar para que o aluno possa
potencializar a sua criação, a sua criatividade. E sobre liberdade, Saviani vai falar o seguinte: a liberdade só será atingida quando os atos forem dominados. E isso ocorre no momento em que os mecanismos forem fixados. Portanto, por paradoxal que pareça, é exatamente quando se atinge o nível em que os atos são praticados automaticamente que se ganha condições de exercer com liberdade a atividade que compreende os referidos atos. Então, a atenção se liberta, não sendo mais necessário tematizar cada ato. Isso fica implícito, por exemplo, a hora que você está vendo alguém tocando guitarra, no meio da música ele começa a improvisar. Nossa, que liberdade que esse guitarrista tem de improvisar. Mas o que está por trás dessa liberdade? Está o fato da mecanização, da automatização, né? Ele deixou automático várias coisas e por trás disso estão horas e horas de prática para a mão esquerda, de prática para a mão direita, de práticas de técnicas de palhetada. Então tem um conjunto na qual ele teve que deixar automático para que ele pudesse ter liberdade para poder fazer isso, né? Outro exemplo simples é quando você, que ele dá no próprio livro, é quando você está dirigindo, que as suas ações, o seu pensamento está todo voltado para ações que você ainda está desenvolvendo. Então você não tem liberdade ainda de pensar, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho. Eu preciso tornar automático certas ações para que eu possa ter, enfim, e exercer a liberdade. Pode passar, por gentileza. Bom, e aí eu chego mais especificamente na área da música, lembrando que meus amigos ainda vão falar desse processo de criação nas outras áreas. Então, quando a gente pensa em processo de criação musical, automaticamente já pensa em composição e automaticamente já pensa em uma obra já estruturada, mas o que eu trouxe aqui talvez seja começar por elementos menores, né? Começar por elementos menores. E uma técnica que é muito utilizada pelos professores, que é a questão do ostinato, que é o ostinato, uma frase, um motivo, que vai se repetindo. Então, vou trazer essa ideia aqui de começar com coisas pequenas para ir potencializando para outros lugares. Pode passar, por gentileza? Ok. Então, aqui eu criei um ostinato para a música Passa, Passa Gavião, que estava para o 2º ano, é um exemplo que está no caderno. Isso pode ser feito lá para o 8º com outro repertório, né? Eu estou trabalhando com o som das palavras, estou trabalhando com as frases da música, criei um ostinato. Esse aluno vai passar por um processo de apropriação desse ostinato, ou seja, ele vai deixar certas coisas automáticas também, ele vai reproduzir, ele vai imitar, e a reprodução e imitação, ela é necessária para esse processo de criação. Então, aqui, o professor já pode colocar, por exemplo, combinações de outros sons corporais, né? Então, a gente já começa um processo de criação com a combinação de outros sons corporais, pode levar para objetos. Se esse aluno está na sala de aula, os objetos que tem em sala de aula, carteira, mesa, o que tiver para fazer, se esse aluno está em casa, os objetos que ele tiver em casa para poder fazer, pode passar, por gentileza? Bom, e aqui eu crio, pegando lá do gavião já direto, eu pego outros sons, outras palavras, né, de animais, né, gavião, foca, boi, capivara, e aí eu levo o aluno a perceber que esse som dessas palavras, eles têm um próprio ritmo, né? Quando você fala capivara, capivara, capivara tem um ritmo, assim como boi, foca, boi, capivara, gavião. Você tem um certo ritmo. E aí a gente começa a combinar certos elementos rítmicos e desses elementos a gente forma ostinatos. Próximo, por gentileza. Bom, aqui nós temos a criação de desafios. Então, esse aluno ainda, eu estou lá em sala de aula, falei para ele dos ostinatos, expliquei, certo? Fiz as combinações. Aqui eu posso criar um jogo. Aqui eu tenho 4 imagens, e essas 4 imagens dão no total de 4 tempos, e aí você já vai introduzindo no seu aluno a questão de tempo, de métrica, e ele vai entendendo essas combinações rítmicas. Você propõe desafios e que esses alunos possam criar novos desafios. E esses novos desafios podem ser criados por meio do jogo. Esse jogo ele pode realizar na casa dele, né? E aí, esses ostinatos, esses jogos, essas combinações rítmicas podem partir dessa, por exemplo, aqui tem palmas, né? Mas pode partir para outros sons corporais, para objetos,
para instrumentos, e daqui você pode potencializar para a criação de melodias, para uma estrutura mais complexa de música, tá? Então, a ideia foi passar mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Não sei se eu já falei demais. Então, passo a bola agora para os meus amigos, para que eles possam falar um pouquinho também, tá? Muito obrigado. Marcos, muito obrigado aí pela sua contribuição. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho mais da ideia da gente tá trazendo, tá, o processo de criação para essa discussão. E aí eu vou falar especificamente, assim como o Marcos fez, na parte de dança, tá? Como a gente pode pensar um pouquinho em dança. Então, pessoal, só reiterando um pouquinho o que o Marcos disse, qual que é a nossa ideia de trazer o processo de criação nesse momento, né? A ideia é que o processo de criar seja um processo onde o aluno possa lidar com as defasagens que foram criadas a partir desse momento que a gente teve, né, pandêmico. Então, que envolve tudo isso, né? Ensino remoto, pouca autonomia nos estudos, enfim, muita coisa aí que a gente podia discutir em um outro momento, mas que eu acredito que vocês, né, aí da sala de aula têm perfeita noção disso. Então, a nossa ideia, a nossa sugestão, a nossa proposta é se utilizar do processo de criação, que já é algo intrínseco, né, do processo de ensino e aprendizagem em arte, para recuperar essas defasagens, né? Ou seja, as defasagens, né, os conteúdos, os conhecimentos que estão defasados, eles vão ser articulados, tanto pelo docente quanto pelos discentes, pelos alunos, através do processo de criação, tá? Então, por favor, pode passar para o próximo slide. E aí, como que essa, vou chamar de minimização das defasagens, pode acontecer a partir do processo de criação, né? E há uma minimização mesmo porque para a gente sanar essas defasagens, vão-se aí alguns anos, né? Não vai ser, né, no segundo semestre do ano pandêmico, onde a gente acabou de voltar às aulas, que a gente vai conseguir correr atrás de toda essa defasagem, né? Então, assim, o que é importante na hora da gente pensar no processo de criação? A gente está com os alunos em dois momentos. A gente tem eles na sala de aula e a gente tem eles em casa, né? Em dois momentos que são diferentes para o processo de ensino. Então, o que é importante enquanto professor de arte, e aí eu estou falando independente da linguagem, tá? Não só de dança, pensar para articular o processo de criação como um meio para diminuir as defasagens de ensino no atual contexto. Enquanto você está com o aluno em sala de aula, é um momento que é crucial para você criar repertório com esse aluno, né? Como o Marcos disse lá anteriormente, lá no slide em branco, a gente não cria do nada. Pensar que a criação é algo que surge de um insight, de uma inspiração, de repente, é uma ilusão. Isso não é verdade. Isso não acontece assim, né? A criação, ela parte do seu repertório. Então, quando a gente está com o aluno ali em sala de aula, a gente tem que disponibilizar esse repertório para o aluno. A gente tem que dar para ele ferramentas para que ele possa construir a sua criação, ferramentas e material, né? Então, enquanto você está com ele em sala de aula, que você vai criar o repertório dele para essa criação a partir dos conteúdos que você identificou defasagem, certo? Então, eu vou dar aqui um exemplo pensando em dança, mas é importante que os professores das outras linguagens atribuam, né, façam aí uma transposição didática para a sua linguagem, tá? Então, vamos lá. Eu estou ali em sala de aula e eu estou pensando ali nos elementos básicos que constituem a linguagem da dança. Vou falar de movimento. Aí, se a gente pensar nas visuais, a gente vai falar de forma, né? Se a gente falar de teatro, a gente vai entrar em outros elementos. Então, vamos lá. Eu vou criar repertório a partir disso. Então, ali na sala de aula, enquanto eu estou presente com eles, eu vou experimentar
de forma individual, ou eu vou experimentar em grupo, né, com exercícios que vão ser ali à distância, sem contato, e eu vou mostrar diversas possibilidades de como o aluno desenvolver pequenas criações. Ou seja, eu vou instrumentalizá-lo, eu vou mostrá-lo pequenos processos, eu vou estimulá-lo a pequenas criações durante ali o momento da sala de aula. Como? A partir do quê? A apreciação, pessoal. A gente fala muito da apreciação no processo de ensino em arte e ela é fundamental. Então, você tem que trazer nesse momento algo que o aluno não fez, provavelmente, durante todo esse tempo, que é apreciar vídeos, imagens, espetáculos, né? Apreciar dança de uma forma geral e a partir dos recursos que você tem. Por que apreciar? Por quê? Porque a gente não cria do zero. Apreciar com os alunos é dar repertório. E isso é independente da linguagem, tá? Você criar repertório em artes visuais é apreciar as artes visuais. Criar repertório em música, o mesmo. Em teatro, o mesmo. Em dança também. Então é preciso, é necessário apreciar nesse momento. E aí a apreciação já vai estar ligada ao quê? Aquele conteúdo específico que vai estar provavelmente defasado. E aí é onde a gente começa a incluir no processo de criação um caminho para correr atrás dessas defasagens, né? Então, ali em sala de aula, você vai criar um repertório de ferramentas, você vai experimentar com esse aluno, você vai dar repertório de material de criação para esse aluno, ou seja, você vai apreciar com esse aluno, né? Vídeos, imagens, espetáculos, tudo que for possível. Apreciar e fruir, né? Propor uma apreciação estética, propor um trabalho em cima da apreciação, com contextualização, com discussão, com reflexão, né? Não é só apreciar pelo apreciar, né? E você vai passar por pequenas projeções de criação com esse aluno. E aí, quando eu falo projeção, são pequenos projetos ali que você pode propor que seu aluno crie em sala de aula. E esses pequenos projetos de criação vão orbitar o quê? O conteúdo que está defasado. Então, se eu tenho alunos com defasagem ali do conteúdo acerca de movimento, elementos básicos da dança, ou alguma coisa mais contextual específica, tipo dança moderna, eu posso propor que a apreciação se volte para isso e que a gente desenvolva pequenos projetos ali em sala de aula, pequenos projetos, né? É o mesmo que uma atividade criativa que orbitem esses conteúdos, né? E ao mesmo tempo que o aluno cria, desenvolve a criação, ele vai buscando, né, sanar aos poucos essas defasagens. E quando o aluno for para casa, o que vai acontecer? Ele já vai estar instrumentalizado. Ele já vai estar todo instrumentalizado a partir desse conteúdo que está defasado. Então, é ali em casa, no momento remoto, né, que existe a troca dos alunos, que o aluno vai tangendo o seu processo criativo. Então, ele vai sair da sala de aula, já ali do presencial, com um pequeno projeto do que ele vai fazer em casa, do que ele vai criar em casa. Que aí isso já vai estar bem orientado pelo professor, né? Ele já vai ter repertório, porque ele apreciou muita coisa. Então, ali, quando ele estiver em casa, vai ser o momento dele criar acerca daquele conteúdo que está defasado, né? E aí só vai ser possível se esse aluno tiver repertório, tiver apreciado e tiver entendido como ele desenvolve um processo criativo ali junto com o professor em sala de aula. Então ele precisa entender isso antes, para depois em casa ele ter autonomia de criação, né? A gente só tem autonomia de criação quando a gente tem referências, quando a gente tem repertório. Então, repetindo, o momento ali presente da sala de aula é fundamental para criar repertório e dar ferramentas para os alunos acerca dos processos criativos, que aí vão tanger
aqueles conhecimentos que estão defasados, que aí cada professor vai identificar quais são, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Então vamos lá, ó. Aqui eu trouxe dois exemplos que eu vou ser bem breve, tá? Porque a gente tem mais dois colegas para falar aí, acerca do que pode ser, são possibilidades, tá? Isso aqui são mais provocações do que uma receita pronta, tá? Para o professor. São provocações, o que a gente faz aqui, né? Para a gente pensar, refletir e com isso ir tentando modificar o nosso cotidiano da sala de aula. Então, pessoal, a gente tem as artes integradas ali no nosso currículo, que nesse momento, no atual contexto, elas são um caminho muito potente para a gente abordar, por exemplo, em dança, o processo criativo que vai me ajudar a correr atrás das defasagens. Então, por exemplo, eu posso ali, pensando em artes integradas, falar de videodança para os alunos que dispõem desse recurso, tá, gente? A gente sabe, a gente tem noção que não são todas as escolas que têm uma realidade que dispõe do recurso de um celular para o aluno gravar ou produzir algo, tá certo? Esse é um exemplo para quem dispõe desse recurso, tá? E às vezes, pessoal, não precisa todos os alunos terem esse recurso. Por quê? Aí que a gente fala de artes integradas. Então, se eu vou falar de videodança, para quem dispõe dessa possibilidade, eu vou propor a criação de um vídeo dança a partir de um conteúdo que é defasado, né? Uma criação a partir disso. E isso pode ser feito em grupo e remotamente. Então a gente tem ali diversos campos na hora de criar um vídeo dança que diversos alunos que dispõem de recursos diferentes podem trabalhar. Então a gente tem o aluno que não tem o celular, ele pode ir para a criação do roteiro, por exemplo, certo? O aluno que não dispõe de um aparelho de gravação e de edição, por exemplo, ele pode ficar responsável por pensar e elaborar junto com os colegas, ali no momento da sala de aula, a trilha sonora, propor músicas, né? Propor sons, propor o quê? Outros caminhos. A gente tem o aluno que talvez domine o processo de edição e que tenha recursos onde ele possa desenvolver isso. Então, a gente começa a emergir diversas possibilidades diante da realidade, tá, gente? Repetindo, isso é de acordo com a possibilidade da realidade que você tem ali com os seus alunos, né? E vai desenvolvendo isso, certo? E aí, ai, nossa, mas eu não tenho, né, como é a realidade de muitas escolas, de muitos alunos, esses recursos, né? Não há o celular, não há o computador, não há essa possibilidade de se trabalhar com a tecnologia. Então, a gente pode, por exemplo, pensar em outros tipos de registros para esse momento de criação lá na casa dele, tá? Então, a gente pode aí, a gente tem um desenho, um exemplo aí, de um rapaz, de um menininho dançando em cima de um papel, foi até uma atividade que foi para os cadernos complementares, né, e nos cadernos base. Então, a gente pode articular a dança às artes visuais. Então, eu posso pensar a criação de um desenho que surja do movimento, que surja da dança. Eu posso pensar em fotografia, que às vezes é algo mais simples, né? Mais básico do aluno produzir, certo? Eu posso pensar que em casa o aluno vai selecionar uma música e vai elaborar células de movimento, certo? A partir de diferentes estímulos que ele pode encontrar em casa. Sons cotidianos, música, quem vive com ele, sensações, tudo isso que são recursos que o aluno tem em casa, podem servir, tá, de combustível para o processo de criação dele, o que vai levar ele a uma busca das defasagens, se isso for orientado a partir desses conteúdos que estão defasados, tá? Então, o processo, pessoal, a nossa sugestão é basicamente essa, passa por aí, tá? No momento em sala de aula, instrumentalizar e dar repertório para que esse aluno em casa possa ter autonomia de criação e que ele possa desenvolver um processo criativo que vai auxiliá-lo
tá? Nas defasagens de conhecimentos e conteúdos que foram geradas a partir desse nosso contexto, tá? Não vou me delongar mais, a gente vai falando mais conforme vai passando sobre isso. E agora eu gostaria de convidar a nossa colega Ana Lúcia Serro, que vai falar um pouquinho mais de criação e vai falar um pouquinho mais metodologicamente de outros recursos de registro que o docente pode dispor, tá? Para desenvolver esse processo de criação, tá bom? Aí voltado para as artes visuais e metodologicamente voltado para todas as outras linguagens, tá, gente? Lembrando que tudo isso que a gente fala, você pode transpor para sua linguagem da maneira mais adequada possível, tá bom? Então, agora eu vou deixar com a Ana Lúcia. Vou passar a palavra para a Ana. Obrigada, Douglas, pelas suas orientações. É sempre muito pertinente para todos nós da área de arte. E eu vou falar um pouquinho agora sobre o processo de criação em arte visual e vamos falar sobre algumas estratégias para acompanhar esse processo de criação. Pode passar o slide, por favor. Nesse primeiro momento, eu vou ficar um pouquinho mais específico, mais aprofundada, assim, para nós todos professores de arte. Para todos, como a gente fazer algumas estratégias para trabalhar a avaliação e com o processo de criação. Pode passar, por favor? Então, a gente sabe que agora com a volta das aulas presenciais, nós tivemos que nos reajustar novamente com essa situação, né? Mesmo sabendo que muito foi feito, mas sabemos que muitos não tiveram acesso ao conhecimento escolar adequado, né? Nós não sabemos certamente, assim, precisamente de que forma eles fizeram as atividades, como fizeram o que a gente propôs, será que nós conseguimos atingir as habilidades que a gente pensou na hora de criar a atividade? Na realidade, nós não podemos ignorar esse momento de distanciamento social, né? E agir como se nada assim tivesse acontecido. Eu sei que é difícil mensurar a aprendizagem, o processo de criação, mesmo na aula presencial, imagina na forma agora de aula escalonada. Mas é possível. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos conversar sobre algumas estratégias de como fazer isso. Nesse quadro que você está vendo, a gente apresenta, eu acho que, algumas estratégias que vocês já estão no processo fazendo, que foi essa primeira fase, que é a avaliação diagnóstica, né? Você já deve ter feito para perceber quais as habilidades que não foram alcançadas, o que falta, qual o conhecimento que o aluno deixou de ter, o que ele precisa. E, no segunda etapa, a gente tem que elaborar, então, com esses dados na mão dessa avaliação diagnóstica, um plano de recuperação. Eu acredito que essa fase vocês já passaram. E depois refazer nosso planejamento. Não refazer ou rever esse planejamento. E refazer, às vezes, também. E a terceira etapa seria um redirecionamento para o planejamento. Assim como definindo algumas estratégias para essa aula presencial escalonada. Organizar algumas atividades para os alunos que naquela semana que ficarão em casa. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente vai pensar nessa maneira? Pode passar, por favor? Como fazer isso de maneira clara e objetiva, de uma maneira organizada? E aqui, queridos, a gente apresenta algumas sugestões. Na aula presencial, aquele momento que o aluno está com você em sala, é aquele momento que você vai apresentar os conteúdos, né? Apresentar todo o momento de fruição, de imagem, é o momento da sua aula que você vai apresentar os conhecimentos específicos. No momento que esse aluno vai para casa na aula presencial escalonada, é preciso criar algumas atividades que contemplem o conteúdo estudado e que possibilite o momento de expressão da criação. E isso a gente percebeu que tem ficado um pouco em defasagem. O aluno não está tendo esse momento de criação.
E ainda mais que é muita atividade para o professor fazer para ficar respondendo, fica muito estruturalista, né, para ficar respondendo e fazendo. Então, vamos apropriar da criação, porque o aluno precisa criar em arte, é urgente, não dá mais para ficar só assim nos conteúdos como ficou nos cadernos base. Eu sei que nós tentamos de todas as maneiras desenvolver o processo de criação, mas a gente faltava aquele feedback final. Então, na volta dessa, vamos supor, o aluno ficou uma semana na escola, teve todo, foi para casa com as atividades, você passou ao trabalho para trabalhar o processo de criação. Então, na volta da sala da escola, da aula presencial, você já deve estar fazendo isso. Retomar as atividades. Retome. Pergunte o que eles aprenderam, o que eles perceberam, para eles conversarem, relatarem o que eles viram, o que eles ouviram, o que eles... alguma curiosidade que ele obteve com o conhecimento que ele aprendeu. Faça as observações necessárias, que você percebe que não foi por ali, o aluno não quer falar, você viu que não teve nenhuma devolutiva, então faça as intervenções necessárias e até retome o conteúdo se você julgar necessário. Não faz mal retomar. Pode passar, por favor? Então, aqui vai uma sugestão que eu tenho certeza que muito vai contribuir para minimizar o seu trabalho, que é o registro de fazer um registro, um roteiro com rubricas para a aula presencial escalonada. E aqui você veja que a gente já está desafiando você a trabalhar o seu processo de criação também pedagógico, que a gente às vezes vai ficar só reproduzindo as coisas que deu certo, então te desafiar mesmo, que você possa criar esse roteiro. Por que rubrica, né? Por que rubrica? Que é um instrumento de avaliação, rubrica é um instrumento, é uma ferramenta de avaliação em forma de tabela. Ela pode ser construída, modificada, de acordo com os seus critérios, com os critérios que você estabeleceu para a sua atividade, para a sua produção. Ah, mas daí você vai falar, isso aí dá muito trabalho, né? Eu quero te dizer que não. Pode passar o slide. Não dá tanto trabalho, porque os benefícios são bem maiores. Volta por favor. Não, acho que está certo, é isso mesmo. Desculpe. Então, os benefícios são maiores, porque essa avaliação, pode passar, por favor, ela é feita com rubrica numa forma de tabela, para facilitar o trabalho. Ela nos ajuda a tornar a avaliação mais rica, a avaliação ajuda a gente a tabular os dados, não é nada de matemática, mas você vai ver que é bem tranquilo. Porque ao invés de fazer a avaliação binária, né, de o certo ou errado, aprendeu ou não aprendeu, você cria níveis diferentes para transformar a avaliação quantitativa numa avaliação mais qualitativa. Ela permite um feedback dos alunos maior. E você percebe com o feedback dos alunos se eles conseguiram superar suas dificuldades, e o próprio aluno percebe o processo de dificuldade dele ou de assertiva, ele vai tendo mais autonomia para gerir o seu próprio aprendizagem. Não é deixar o aluno solto, mas ele vai tendo essa autonomia. Basicamente, como vocês estão vendo aí, é um quadro, né? É uma forma de avaliação em quadro. Percebam que, gente, esse roteiro é uma sugestão. Você tem que adequá-lo à sua realidade escolar, ao nível de alunos, tá? Então, mas eu acredito que vai contribuir muito para o seu processo de avaliação. E para o seu processo de entendimento aonde que não está dando certo, quais habilidades ainda não estão sendo atingidas, eu acredito muito. Então, veja que no lado esquerdo desse quadro, tem ali as categorias. Essas categorias são indicadores, são dimensões que você pode criar para avaliar. Na parte de cima, ali tem onde está escrito, tem as letrinhas A, B e C, são a descrição dos níveis do desempenho dos alunos. E é de uma forma gradativa. Então,
Perceba que nos indicadores do lado esquerdo tem essas categorias, né? Desenvolveu atividade, aí tem o número 1. Número 2, pesquisou sobre o assunto. Aí depende de qual atividade que você está passando. Expressa autonomia. Aí, o que a gente pensou? Para não dificultar o trabalho, você ter que criar uma ficha avaliativa para cada aluno, não. No quadro de baixo, na parte de baixo, onde tem o nome Ana, Lúcia, Douglas e Marcos, são esses alunos que nós vamos avaliar agora, você coloca o nome dos seus alunos todos. Então, daí você vai linkando, por exemplo, a aluna Ana Lúcia, a atividade que eu passei, vamos supor que eu passei uma produção artística para ele fazer em casa. A Ana Lúcia pesquisou sobre o assunto, então você vai colocar a categoria, né, o indicador 2. C, ela desenvolveu só o suficiente, né? Então, qual é a sugestão de nota? Eu sei que essa nota aí está muito rígida que eu criei. Então, ela conseguiu uma nota 8. No final de tudo, você vai ter um quantitativo de somando tudo isso. Então, ela não te dá só uma nota fechada, ela avalia o processo também, e não só o fim e o começo. Sim, não, errou, acertou. Não, ela te dá esse processo intermediário. Outra coisa, perceba que esse roteiro, você também consegue saber como que o aluno, onde o aluno está precisando mais de ser tocado, trabalhar mais as habilidades dele, por exemplo. E também o aluno vai entender onde ele precisa melhorar. Por exemplo, se o aluno tirou uma nota 6 e pergunta para você, por que 6? Aí você vai na tabela. Perceba que na categoria, no indicador número 2, número 1, número 6, critério 6. Você não desempenhou o senso estético para reconhecer e fruir as produções artísticas. Você respondeu só o básico. Você precisa de se empenhar mais no seu potencial senso estético, de acabamento. Aí você vai estabelecendo o que você entende por senso estético. E se o aluno, aí você vai pontuando. Por exemplo, o Matheus e o Marcos, ele não desenvolveu nenhuma atividade. Então, você não vai ter o trabalho porque se ele não fez atividade, não tem que saber se pesquisou no assunto, né? Ele percebeu, se ele analisa nada. Então, para aqueles alunos que faltaram. Então, essa forma de avaliação, com certeza, contribui muito para você perceber seu aluno e também guardar como uma avaliação. Agora, a próxima slide, nós sugerimos uma guia de pontuação, para você entender o que nós estamos considerando na pontuação do desempenho do aluno. Pode passar, por favor? Por exemplo, a letra B, desenvolvido parcialmente. O que significa isso? Satisfez a expectativa, mas faltaram alguns elementos ou detalhes importantes. Eu não vou ler todos, esse slide ficar para vocês. E aí você vai criando o seu critério de desempenho conforme a sua realidade. Né? Superou, satisfez a expectativa, superou. Isso é um guia de pontuação próprio de você, professor, diante da sua turma. Mas, geralmente, esses aqui, eles contemplam muito bem. Pode passar o slide. Nós podemos também incentivar a autoavaliação com rubricas. O que é essa autoavaliação? A autoavaliação também é um instrumento na qual os alunos têm a oportunidade de avaliar a si próprio. Avaliar o seu processo de aprendizagem. Permite maior autonomia para o aluno. Permite que ele olhe para ele mesmo e veja o seu percurso. Essa forma que a gente apresenta aí é uma forma, você pode perceber, mais lúdica. Então, perceba que ali do lado esquerdo, novamente, estão os indicadores ou as dimensões, né, que você pretende avaliar. Na parte de cima, para os níveis de desempenho da atividade, a gente colocou os emojis, que é a carinha feinha, né? Não vou explicar, não realizei as atividades, quer dizer, realizei algumas, né? Realizei, mas tive muitas dificuldades, e a outra realizei plenamente todas as atividades.
Então, ele vai vendo o percurso dele. Então, primeiramente, você vai criar o nível de desempenho, né? O que você quer que eles observem, né? Que carinha, as carinhas significam isso, né? Plenamente, tive dificuldade, né? Diante das atividades. E depois você vai criar os indicadores, que são do lado esquerdo. Ele teve muita dificuldade na informação sobre o conteúdo, o tema. Então, ele não compreendeu as informações. Aqui está dado para vocês. Acabamento e aparência. Meu registro é uma bagunça, uma forma mais lúdica de conversar com ele. Geralmente, minha redação é muito difícil de ler. E assim, vocês vão criando o critério de vocês. Perceba que esse roteiro permite, como mais uma vez falar, tanto a sua avaliação como o controle do ensino e aprendizagem dos alunos. Eu acredito muito que essa forma ajuda você, professor, ter base. Do primeiro ao quinto, por exemplo, que não tem avaliação mensurada. Olha que estratégia boa que é a autoavaliação. Ele mesmo vai se avaliando e ele mesmo vai se desafiando a aprender mais. Então, vamos ver agora, o segundo momento, algumas estratégias para o processo de criação em arte. Pode passar, por favor? O que eu trago aqui para vocês? Para a gente explorar o desenho. Porque o desenho é fundamental, é basilar para a aprendizagem de artes visuais. É preciso conhecer as formas, as cores, os ritmos, texturas. É basilar para a arte visual, como eu falei. E, além disso, desde que a gente tem os registros do ser humano, a nossa necessidade de expressar sempre foi feita por meio do desenho. Também, né? Não vou só defender, tem a expressão corporal, tem a música, então vamos falar do desenho, ele sempre teve essa necessidade. E também pelas infinitas possibilidades do desenho, de expressão da imaginação, da criação, a expressão do sentimento, que esse momento de criação, de pandemia, o aluno tem essa possibilidade de expressar também seus sentimentos. Então, o desenho abre um leque de possibilidades para pesquisa, criação, né, como eu falei. E, gente, mesmo com escassez de materiais, às vezes só o lápis preto, grafite e a folha em branco, nesse momento, se é de criação, você pode usar. Então, não há desculpa, não tem material, então não posso fazer. E, além disso, tem os materiais disponíveis no próprio ambiente, na natureza, que são os galhos, desenhar na areia, tudo permite esse processo de criação. Então, eu separei, como vocês estão vendo, 4 formas de representação, que é o desenho de observação, de memória, de criação e de narração. Cada um desses desenhos, além deles, tem outras formas também. Tem o desenho de abstração, o desenho de estilização. Isso, vocês podem ampliar esse leque, né, de representação. É claro, né, que essas representações é uma organização didática, né, são separações didáticas, que você pode fazer todas essas representações no mesmo momento. Ao mesmo tempo que está observando, você já está criando. Mas quando a gente vai propor atividades para a criança, propor a aprendizagem dele para ampliar o repertório artístico, ele serve. Por isso precisa de ter essa separação. Lembrando que o processo criativo, ele é cultivado. Nós aprendemos, sim, a desenhar. Então, não tem essa de eu não sei desenhar. Desenho se aprende desenhando, errando, apagando e fazendo. Então, olha, gente, para trabalhar o processo de criação, a sugestão que eu deixo para vocês daqui para frente, explorem o desenho, seja da forma. Então, eu estou sugerindo esses daqui para que a gente possa pensar, né, nas possibilidades. Então, aqui está o desenho de observação, imaginação, memória, tá? Imagine que um aluno, que você veja um pássaro. Então, se você vai fazer um desenho observando aquele pássaro, é lógico que é o desenho de observação, com todos os detalhes. Mas também eu posso lembrar de um pássaro. Eu lembro de um passarinho quando eu era criança. E você desenha o seu pássaro. Aí é o desenho de memória. Isso é claro para todos nós, professores de arte.
Mas também a gente pode imaginar esse pássaro, né? Imaginar como se ele não existisse. Um pássaro com asas de uma fênix, né? Assim surgiu a fênix, né? Do imaginário, né? A fênix não existe. A fênix é uma criação, né? Mitológica. Então você vê o desenho de criação como é. Aí a gente vai juntando, né? Aí eu vou criar esse meu pássaro, vou fazer assim, eu vou criando todo o repertório que eu já tenho. Por isso que os meninos foram falando da importância do seu aluno ter repertório. Então você não vai mandar ele criar do nada, quando o Marquinhos colocou uma folha em branco, criem agora. Não, você tem que dar, né, o repertório. E esse aluno foi adquirindo repertório, a gente acredita, no momento em que foi aprendendo o que é linha, o que é cor, o que é forma, ele já está tendo um repertório. No sexto ano ao nono, né, conforme a história da arte, ele já está tendo o repertório de cada movimento artístico. Então, ele não vai criar a partir de nada, pode ter certeza. Eu trago para vocês, pode passar, por favor, um exemplo de um professor da nossa rede, que é um professor artista, que trabalha com desenho de observação. Infelizmente, parece que... tá certo. Você pode ver o processo de criação dele. O professor é o professor Hélio Crespan. Ele é um produtor de audiovisual e também é professor da REM e é um exímio desenhista. Ele desenhou esse ex-jogador, né, Kobe Bryant, acho que é esse o nome dele, fazendo grafite sobre papel. E ele fala nesse processo, cada detalhe é uma descoberta, cada traço é feito com todo cuidado. Você pode ver o empenho. Então, você está vendo 2 processos, pode clicar, por favor, e agora a imagem de como esse trabalho ficou. Percebam que ele fez um desenho de observação. Lógico, eu estou dando um exemplo de um professor artista que trabalha com desenho com seus alunos. Ele já tem, então lembra que eu falei, não existe desculpa que eu não sei desenhar, a gente aprende desenhando. Entrei na faculdade e não sabia desenhar nem galinha de uva. Galinha não, bolinha de uva, uma uva. Não sabia nada, dá volume, aprendi. Então, eu posso dizer para vocês, explorem com seus alunos o desenho de observação, de criação. Pode passar mais uma imagem. Aqui você vai ver o processo do professor Hélio. Olha, ele começou a partir de um desenho de observação. Vejam a imagem da bonequinha de luxo que ele está retratando aí. Ele, a partir dessa imagem, ele foi abstraindo, tendo o desenho de observação, aí ele foi criando em cima da imagem real e chegou a essa abstração. Você vê o processo de criação implícito aí. E o processo de criação não significa que você tem que fazer coisas, né, muito mirabolantes, né? Ele vai surgindo, ele vai sendo lapidado conforme você vai fazendo. Eu quero agradecer ao professor Hélio também. Agora vamos ver uma do professor Silvio, que também é professor da nossa rede, pode passar. Professor Silvio Lopes, que ele também trabalha muito com o processo de criação, de desenho, com suas crianças. Pode passar, por favor. O professor Silvio também parte da imagem, como o Hélio também parte da imagem do cotidiano dele, né, das pessoas reais. Pode passar, por favor, o slide, mais um. E mais um, por favor. Olha as imagens do professor Hélio. Elas estão um pouquinho menores, mas perceba o desenho do professor Silvio. Parte da observação do cotidiano, aí ele traz detalhes de algumas imagens, e pode ver que cada desenho tem um processo de criação. Pode passar, por favor, própria do professor Silvio. Aí está toda a referência das obras, tanto do professor Hélio. Olha essas imagens, você já percebe que tem uma interferência artística e criativa dele. Né? Então, gente, vocês querem ter só alunos reprodutores ou nós queremos também ter alunos artistas? Né? Eu quero ter aluno artista.
Pensem, vou dar um exemplo bem rapidinho que eu já estou acabando, no Luan Santana, que sempre ele fala em algumas lives dele, live não, entrevistas, que a professora de arte foi a primeira a fazer um bloqueio nele de falar que ele não ia cantar. Então eu não quero ser essa professora de arte. Eu quero ser a professora de arte que, nem que seja vai ser um artista, ele vai desenvolver esse processo de criação. Pode passar, por favor. Além dessas sugestões que eu dei, e espero que vocês se apropiem de explorar o processo de criação através do desenho, você pode também usar o cotidiano do aluno. Por exemplo, o aluno não está com você em sala, ele está em casa. O que ele tem para criar? O próprio cotidiano dele, as coisas que estão na casa dele. Ah, mas ele mora em um apartamento, não tem uma árvore, não tem um quintal, não tem uma grama. Tá, então tá, ele não tem isso, mas ele tem outras possibilidades. Criar no espaço do cotidiano ocorre no dia a dia. Não precisa de ser algo extraordinário. É uma coisa mais comum, pode ser usada banal, mas que pode se transformar em uma atividade artística. Eu vou mostrar para vocês aqui, bem rapidamente, é bem rápido mesmo, um vídeo com algumas ideias que você pode trabalhar o desenho a partir do cotidiano do aluno, que é desenhar uma jarra, desenhar uma garrafa, e a partir daquele desenho aprofundar no processo de criação. Aprofundar no processo de criação. Pode colocar o vídeo, por favor, Wagner. Ele é bem rapidinho, gente, e eu espero que possa contribuir, né? Com desenho de observação, aí está 3 exemplos, né? Você olha do cotidiano do aluno, da laranja, olha os desenhos, trabalhar com os Zentangle, né? Que é muito importante, que aí trabalha todos os elementos, as cores, as formas. Explorem bastante, olha quantas possibilidades de criação, não precisa ser todos, mas se você propor dessa atividade que o aluno, a partir disso, ele possa criar. Aqui, esses exemplos também, é uma imagem de um aluno já fazendo o seu trabalho, usando variadas formas e linhas. Eles aprenderam muito essa questão da linha, da forma. Está na hora do momento de criar, utilizando o ponto, utilizando o próprio rabisco, né, como para fazer algumas formas. Olha que interessante, que simples, que o aluno pode fazer, não tem nada muito elaborado, né? Uma releitura. Eu também trago essa sugestão de você trabalhar a perspectiva usando o barbante, né? Como para que ele possa entender que a perspectiva, você vê que o barbante é preso, tá disponível esse vídeo. Criação, gente, no espaço do cotidiano, usar o cotidiano como inspiração, né? Ele pode usar a fotografia, como o Douglas bem pontuou, para trabalhar o processo de final, né? Não precisa ser nada muito elaborado. Os meninos de teatro, né? Professores de teatro, trabalhar por ser colher, né? Coisas simples e corriqueiras do dia a dia. Não precisa muito, gente. Pensem que o processo de criação é muito mais importante que a criação do que um trabalho, às vezes, muito elaborado. Aí, usando os próprios elementos da casa, né? Aqui, o lettering também é uma importante ferramenta para trabalhar o desenho de letras, que está muito exato hoje em dia, para eles fazerem intervenções nos seus cadernos. É também uma fonte de emprego, né? Para aprender a fazer letra. Colagem também, que a gente pode fazer um street book, né? Um scapebook, quer dizer. E isso também é uma fonte de trabalho futuramente, né? Pensar em todas as possibilidades. Olha o processo de criação aí, gente. Ele é muito claro. E também, aqui mais uma como sugestão final, né? Deixo aqui os créditos, né? Sugestão final foi aquela. Então, os créditos das imagens que eu usei, só isso. E eu espero que contribua para vocês pensarem quantas possibilidades existem, né, no ato de criar, gente. Não desanimem. Usem e abusem desse momento de criação. Vai facilitar seu trabalho, porque você vai ter lá os critérios, os roteiros de como você vai fazer a avaliação na forma. É lógico que o processo de criação tem uma especificidade para avaliar, não existe o feio ou bonito, né?
Então, você tendo aqueles critérios, aquelas dimensões, você vai estabelecer, então, para que ele consiga criar, e você vai ter fonte de avaliação e não ter que se matar fazendo depois 10, 20 perguntas. Eu acredito que vai contribuir muito com vocês. O registro de atividades que a gente sugeriu, usando tudo que eu falei, né, os processos, usando tudo que a gente conversou. E também as sugestões de desenho de observação, usando o desenho principalmente. Obrigada por você estar aqui ouvindo. Eu passo agora a palavra para o Matheus, que vai falar um pouquinho sobre teatro. E está com você, amigo. Olá a todos e a todas novamente. Muito obrigado, Ana, pelas colocações pertinentes. A gente consegue ressignificar para a nossa área algumas questões e trazer para a gente mais próximo esses processos diagnósticos, essas questões todas que você pontuou. Obrigado por sua fala. Agora a gente vai falar um pouquinho do teatro. Se puder passar o slide, por favor. A gente sempre... Vou tirar o óculos, está dando reflexo. A gente sempre fala de criação em teatro, né? A gente sempre diz sobre o processo de criação em teatro e que é de suma importância. A forma como a gente configura isso na escola, às vezes, diverge do que a gente busca enquanto um professor ou uma professora que tem como premissa a criação na escola. Por que eu estou falando isso? Porque pensar num processo de criação em teatro não quer dizer elaborar um processo de qualquer forma, e também não quer dizer elaborar um processo em que tenha um apuramento estético demasiado. Assim. Eu não preciso fazer isso para criar em teatro na escola. Às vezes a gente entende, ou o senso comum entende, não os professores de teatro, obviamente, né? Mas o senso comum entende que nós temos que criar em teatro, e para isso a gente precisa dispor de muitos elementos de figurino. Não que isso não seja válido, não estou falando que isso não é importante em alguma etapa da vida escolar ali, dentro de um processo de criação em teatro. É muito importante, mas não é só isso. A gente pode criar em teatro com o próprio corpo, com elementos básicos, como a gente pontuou muito nos cadernos, né? Mas para criar em teatro, eu tenho que entender que nós somos seres culturais e precisamos entender que a criação se baseia em repertório. Eu não tenho como fugir disso. Não é uma criação em teatro não é inata, ela não nasce com a criança, não nasce com o adolescente, eles não vão saber fazer teatro porque nasceram, né, humanos aí. Eles se tornam humanos e nessa convivência, nesse diálogo, nessa interferência do meio com eles, é que a gente pode ampliar esse repertório e criar em teatro. Então, para isso, a gente tem que oferecer um leque de possibilidades. E esse leque de possibilidades, em momento de escalonamento, ou momento de educação remota e outras questões, a gente muito bem sabe que podemos também simplificar alguns processos e nem por isso a gente vai deixar de criar em teatro. É muito importante entender isso, porque senão me parece que criar em teatro precisa ser uma coisa muito mais profunda do que é na verdade. Eu acredito que qualquer processo teatral na escola deve haver criação, né? Então, o Vygotsky mesmo, que é um autor que fala muito de teatro, a gente conhece muito ele pela pedagogia e pela psicologia, mas ele é um autor da arte também, ele fala muito de teatro, tem livros só sobre teatro e sobre arte em geral, e é muito importante o que ele diz a respeito disso, né? Que a criança cria a partir de atividades de reprodução, né? Elas combinam atividades que elas já conhecem, nessa combinação acontece o ato de criação. Então, para eu criar, eu tenho que combinar essas atividades. Ou seja, vamos pensar num desenho que a Ana falou sobre um pássaro, né? Para eu entender o que é um pássaro, eu preciso conhecer primeiro um pássaro. Vou dar exemplo do unicórnio, que eu sempre dou para as crianças, né? Para eu saber o que é um unicórnio, eu preciso saber o que é um cavalo e o que é um chifre. Sem essa referência, eu não sei o que é um unicórnio. A gente só criou o unicórnio, o humano criou esse personagem mitológico aí, de acordo com as suas referências, né? De acordo com o seu repertório. Sem conhecer cavalo e sem conhecer um chifre, ele jamais poderia criar um unicórnio. Então, é uma analogia simplificada aqui, mas é para a gente entender que para criar em teatro a gente precisa ter repertório, ainda que esse repertório seja limitado. Né? Vygotsky pontuava isso, inclusive, que a criança não imagina mais por ser criança. Ela não imagina mais do que adulto. Na verdade, ela tem uma liberdade para imaginar maior, talvez. Né? A gente tem um filtro social, máscara social, que a gente
esconde um pouco esse processo. Mas quanto mais repertório a gente vai adquirindo na vida, mais profunda vai ser a nossa criação. Então, por isso que a gente tem, enquanto professor de arte, não só de teatro, ampliar esse repertório. Vamos aqui para o slide, então. É preciso pensar que imaginação é base para a atividade criadora. Imaginar é cultural. A gente não imagina nada do nada. Não é a imaginação não surge do nada, né? Ela não é inata. Ela é cultural. Eu imagino porque eu, na verdade, combino alguns elementos que eu já conheço. Então, por isso que eu imagino, porque eu combino, né? Eu enquanto ser cultural, eu crio porque eu combino vários elementos, inclusive de atividades reprodutoras. Mas para criar em teatro, a gente não tem que ficar pensando só em atividades cotidianas e de reprodução. A gente tem que pensar em combinar essas atividades e ir além, né? Juntar, combinar e criar outras coisas para além do que a gente já conhece. É por isso que é tão importante permear esse lugar aí de criação com a criança. Independentemente de como é essa criação, né? Não precisa ser essa elaboração toda para criar em teatro, mas ela precisa criar, sim, em teatro na escola e em qualquer atividade, né? Pensar que essas atividades de estímulo-resposta, que não quer dizer nada, não são suficientes para uma aula de teatro na escola. Então, pensar em criação em teatro também é partir pela prática, assim como qualquer atividade artística na escola. A gente precisa criar pela prática. Quando a gente está recepcionando uma peça de teatro, como o Douglas falou sobre apreciação, a gente diz no teatro recepção, quando a gente recepciona uma obra teatral, a gente está criando com o olhar, a gente está se moldando, está se voltando para essa obra, está recriando os personagens, assistindo alguma peça de teatro. Então, o olhar, a apreciação também é uma forma de criação. Na arte contemporânea, o olhar da recepção é de suma importância para essa criação. Então, faz parte de criar isso. Então, ampliar esse repertório, ampliar a possibilidade, juntar outras questões para além da reprodução é de suma importância no processo educativo, né? O aluno, enquanto ser cultural, cria por meio do repertório, por isso é de suma importância essa ampliação, já falei. Atividades do cotidiano precisam ser combinadas, reelaboradas e ressignificadas para que o processo de criação em teatro aconteça. Não é só mandar fazer uma atividade cotidiana. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei num caderno, escrevi sobre paisagem sonora nas artes integradas com a música ali, mas pensando no teatro, né? Eu poderia falar para eles só escutarem. Não, mas é para escutarem, prestar atenção, entender o próprio corpo na atividade, criar sobre essa paisagem sonora, né? Quando a gente registra com o corpo, com o movimento, com a voz no teatro, a gente está criando sobre essa atividade. Então não é só reproduzir o que acontece no ambiente numa atividade de paisagem sonora. Eu estou, na verdade, criando quando eu observo e quando eu ressignifico no meu próprio corpo. Vamos pensar que criação parte de repertório sempre. Não é uma coisa inata. Inclusive, na arte, não é uma coisa inata. Pode passar para frente, por favor? Vou ler uma citação aqui de Vygotsky, que ele fala o seguinte: segundo uma analogia feita por um cientista russo, a eletricidade age e manifesta-se não só onde há uma grandiosa tempestade e relâmpagos ofuscantes, mas também na lâmpada de uma lanterna de bolso. Ou seja, ele está dizendo aos pedagogos da época que criação não tem que permear só em quem é artista profissional, ou a criação tem que permear somente em dados científicos. Ele ditava muitas coisas em relação à arte e à ciência junto ali, à psicologia, e ele falava que onde há uma lanterna no bolso, há de verdade ali eletricidade. Então, em qualquer lugar se pode criar, sendo em casa, num plano escalonado individualmente, ou sendo em coletivo na escola, sendo um profissional ou não na arte, né? A gente entende que esse aluno, ele não é artista, mas ele tem que ter uma relação profunda com a arte na escola, porque talvez seja o único lugar em que ele tem uma formação em arte na vida, que é a escola, né? Pensar o ato criador deve permear toda a abordagem teatral na escola em qualquer etapa de ensino. A gente não está falando só de criança. Quando a gente fala de repertório, a gente está falando do Fundamental 2, no caso do anos finais, ensino médio, educação infantil, ensino fundamental 1, que no caso anos iniciais, né? O homem cria não somente quando faz uma grande revolução na ciência, mas sim quando combina, imagina, modifica e propõe algo, mesmo no cotidiano, né? Só reproduzir a atividade do cotidiano é importante? Não é importante só reproduzir. Reproduzir é importante, sim. Porque, por exemplo, a língua não existiria se a gente não reproduzisse essa atividade cotidiana da língua, né? Língua portuguesa. Se a gente não reproduzir essa atividade, a gente não combinaria algumas coisas.
Mas a língua avança, né? Ela vai crescendo e ela tem outras nuances conforme o passar dos anos. É assim que a gente entende esse processo de criação. A gente precisa dessas atividades cotidianas de reprodução, sim, né? A gente não elimina isso, mas a gente combina para criar novos elementos. E é dessa forma que a gente faz em teatro ou em qualquer atividade artística, não só na linguagem teatral. Pode até haver uma incoerência ou surgimento de falas menos cultas ou menos literárias, mas a intenção não se dá para produtos acabados. Não priorizar resultados com acabamento estético como se espera de uma experiência profissional na criação na escola. Todavia, deve haver critérios para a criação. A gente não pode colocar a nossa expectativa num acabamento estético profissional, né? O Vygotsky pontua muito sobre isso, sobre ter falas menos literárias nessa criação teatral. Mas o importante é que a criança participe de todo o processo, o adolescente também, de todo o processo de criação de teatro na escola, que ela entenda de verdade profundamente como é que se movimenta o corpo, como se dá o ambiente, como é a criação de um texto, mais do que colocar palavras alheias à boca dessa criança ou adolescente, é a gente entender que ela precisa participar de todo e qualquer processo de teatro, ainda que seja simplificado, como a Ana pontuou. A gente não precisa inventar a roda numa atividade escalonada para casa, mas a gente precisa entender que há e deve haver um processo de criação em qualquer atividade teatral em casa. Eu preciso promulgar uma atividade de criação. E para isso, geralmente eu utilizo desses elementos cotidianos para pensar essas atividades. Pode passar, por favor? Então, na escola, a gente tem que pensar que a criação se dá pelo viés da prática em teatro. Como é que eu faço teatro? Pela prática. Não tem como eu só fazer teatro apreciando, assistindo ou teorizando sobre o teatro. Eu aprendo teatro fazendo teatro, né? Eu aprendo também empiricamente muita coisa no teatro. Eu não posso pensar que tudo eu tenho que teorizar primeiro para fazer. Eu preciso experimentar, colocar o meu corpo à disposição para aprender teatro. E para isso a gente vai adicionando códigos nessa aprendizagem, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem teatral na escola, né? E o teatro permeia muito a área da recepção. Então, eu preciso olhar o outro, perceber o outro, entender o corpo do outro em qualquer atividade. Talvez por isso o Douglas falou de algumas atividades que a gente pode também colocar eles para se olharem no processo de gravação, por exemplo. Se nem todo mundo tem um celular em casa, mas quem gravou pode muito bem experimentar uma roda de conversa sobre aquela atividade, né? Em formato de vídeo na escola, né? Passar num data show, mostrar alguma fotografia do processo e aí conversar sobre. Quando eu recepciono no teatro, quando eu recebo as informações, quando eu decodifico os códigos do teatro, eu aprendo teatro e estou fazendo teatro também, tá? Adaptar ao contexto de vivência atual, criar por meio da reelaboração das abordagens metodológicas presentes na sala de aula. É uma reconfiguração desse processo. Quando a gente pensou nos cadernos da CEMED, base, nós reelaboramos alguns caminhos metodológicos. Teatro é coletivo, né? Mas a gente teve que adaptar para o individual, porque o movimento pedia isso. Teatro é presencial, mas a gente teve que adaptar para um momento, talvez, com outro suporte, como com a câmera, ou com uma fotografia, ou com áudio, para explicar a atividade. Então, a gente teve que se adaptar nesse processo de educação remota, agora nós nos adaptamos ao processo de educação escalonada. Nesse sentido, a gente tem que pensar que essa reconfiguração é primordial. Eu não posso entender que o processo de jogo teatral, ou de drama, ou de qualquer outra metodologia do ensino do teatro, tem que se dar da mesma forma num processo escalonado. Não se dá da mesma forma. Para isso, a gente adapta a linguagem, adapta as informações, adapta inclusive o jogo teatral, que a gente trabalha bastante na escola, porque é preciso adaptar. E aí transformar isso num plano do individual para o coletivo, por exemplo, que foi o que a gente mais fez nessas aulas remotas. A criação por meio de abordagens processuais que retomem conteúdos, não fragmentação dos processos e planejamentos. Eu acho que aqui está uma ponte muito importante para a gente criar enquanto professores de arte na escola, não só de teatro, tá? Eu preciso entender que essa interligação do que eu faço na escola tem que estar diretamente ligada às atividades de casa, porque senão eu fragmento a educação em arte e em teatro, que eu estou dizendo aqui, eu fragmento de uma forma em que ele não dá uma continuidade. E como eu vou avaliar continuamente, porque a avaliação a gente está entendendo que é processual, como é que eu vou avaliar continuamente um processo se eu não consigo criar essa ponte da atividade que eu planejo em sala para a atividade individual que eu encaminho
para aquela semana que o aluno fica em casa. Então, eu preciso pensar muito bem como eu faço isso, ressignificar os processos, entender que essas metodologias de teatro não são fechadas, elas não são fechadas. Eu não preciso reproduzir o que eu encontro num livro para falar de jogo teatral. Eu preciso ressignificar para o processo do cotidiano e do movimento que a gente que está acontecendo agora. São aulas escalonadas que têm uma outra dinâmica, mas isso não pode se fragmentar. A educação não pode ser fragmentada, nem do teatro, nem de nenhuma área. Eu preciso entender que o que eu aplico em sala de aula, essa palavra eu não gosto muito de aplicar, né, mas o que eu ressignifico, o que eu apresento em sala de aula, eu consigo intermediar com o processo do cotidiano na casa desse aluno ou dessa aluna, que precisa entender no próprio corpo os processos e ressignificar em coletivo depois quando voltar a aula para o presencial naquela outra semana, tá? E em casa, então, as propostas possíveis para ampliação de repertório e continuidade da criação elaborada em sala de aula, há propostas possíveis, né, para ampliação de repertório. Entendimento de simplificação e adaptação para o plano individual de pesquisa e estudo, quando possível. Eu estou falando quando possível porque nós, enquanto professores, nem sempre conseguimos efetivar, de fato, uma atividade que tenha um processo de criação contínuo a todo momento, né? A gente precisa pensar, reconhecer, entender o processo. Nem todo tempo eu consigo fazer isso, mas na maior parte do tempo eu tenho que colocar isso em evidência. Eu preciso entender que eu tenho que adaptar para esse plano individual, mas que depois vai caminhar para um sentido coletivo em sala de aula, né? Então, eu preciso simplificar esse processo para que ela seja autora da leitura ali, da mediação, e consiga se entender no processo, reconhecer-se no processo em teatro. E para isso a gente precisa, às vezes, simplificar a atividade. Não dá para dificultar esse acesso a essa criança ou esse adolescente, que vai ter, às vezes, um recurso muito básico, que é, por exemplo, uma folha sulfite, um caderno de atividade. E a gente precisa reconhecer que precisamos simplificar isso tudo. É importante criar registros também que somem as práticas artísticas na sala de aula, em coletivo, que também poderão ser pensadas como forma de avaliação. Então, não é só fazer atividade em casa por fazer. Ah, essa semana você vai ficar em casa, então você faz atividade da maneira que você quiser, e depois não precisa trazer uma devolutiva. Não tem sentido fazer dessa forma. Se a gente está pensando numa avaliação, num processo de criação não fragmentado, em que a gente precisa avaliar processualmente, independente de ter nota e prova no ensino fundamental 1, nos anos iniciais. A gente não tem. Mas a avaliação processual tem que ser contínua, independente de nota. Eu estou pensando numa avaliação processual, não avaliação enquanto nota e prova. Então, para tanto, eu preciso de registro. E aí a gente já falou nas outras formações, nos anos anteriores, de como a gente pode registrar e avaliar processualmente em arte com várias ferramentas e elementos, né? E aí, para a última parte aqui, fazer valer atividades criadoras por meio de exercícios que de fato promovam a interação, imersão e que o aluno se veja enquanto ser criador em qualquer proposta, ao pensar a mediação por outro viés. A ausência do professor na prática em casa, no entanto, com exercícios e vivências elaboradas. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é simplificando no sentido pejorativo, mas é simplificando no sentido de entendimento. Eu preciso, enquanto um professor, mediar um processo a partir de um outro suporte, que não é mais a minha voz, mas é um caderno de atividade, é uma atividade em áudio ou alguma outra coisa. Eu preciso mediar esse processo na casa dessa criança, em que ela se sinta parte, que ela se entenda no processo e que ela compreenda por si própria algumas questões. Obviamente que algumas atividades ela vai necessitar de ajuda, de um adulto, de algum acompanhante, etc. Mas, na maioria das vezes, ela tem que perceber e entender o processo por conta, né? E para isso eu preciso simplificar, mas não abandonar nessa simplificação o processo de criação. Eu não consigo abandonar a criação numa aula de teatro, ainda que seja em casa. Então, para isso a gente fez esse processo de elaboração aqui para vocês entenderem que a criação permeia todos os processos em arte. Deveria permear, por exemplo, e que há várias formas de avaliar processualmente essas criações. E que não dá para a gente deixar a prática de lado, independente de aula escalonada. Porque se eu pensar bem, o teatro era muito contato, né? Se a gente pensar no teatro antes da pandemia, era uma atividade ou uma linguagem que exigia contato físico o tempo todo, que exigia pele, contato, conversa mais próxima. A gente tem um distanciamento. Mesmo na aula escalonada, a gente tem
na aula presencial, a gente tem um distanciamento hoje preciso, né, nesse caso. Então, precisamos adaptar, mas jamais esquecer o processo de criação que está em jogo sempre na aula de arte, não só em teatro. Acho que é isso. Eu vou chamar meus colegas aqui para despedir, então, dessa formação. Agradeço demais a atenção de todos e de todas que estão aí presentes. Fico feliz de poder contribuir junto aos meus colegas das linguagens todas aí, e pensar num processo em que a gente caminhe para um lugar da arte na rede, né? Um lugar que seja efetivo mesmo. A Ana deixou Pode voltar um pouquinho, por favor? Ana, se você quiser ler, você que buscou Pode ler. Tá bom. Pode ler. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu acho que é isso. A gente está se ressignificando enquanto professores, aprendendo também muita coisa, descobrindo várias questões importantes para pensar o processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que isso nos oferece alguns riscos, sim, mas com qualidade, com competência e responsabilidade, eu acho que a gente consegue partir para esses riscos e tentar uma nova perspectiva para pensar a educação em arte, não de uma forma de estímulo-resposta, mas de fato de um processo criador mesmo. É isso. Querem falar? Essas são as nossas referências. Não, acho que agradecer a todos e pedir para vocês ficarem atentos aí ao chat, que a gente vai estar passando as orientações de como vai continuar a formação, né? Que a formação agora tem tem os desdobramentos, né? Então a gente tem algumas atividades além da nossa live aqui. Eu também quero agradecer a todos que estão aqui até agora. A gente espera muito contribuir, minimizar esse caminhar, essa travessia. Estamos juntos para tudo muito difícil, não só para vocês, para nós também. Agradecemos muito a todos, aos colegas, falas maravilhosas, que nos despertou muito para entendimento da importância do processo de criação. Obrigada a todos. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer, né, e ressaltar a importância da criação, da criatividade nesse ambiente desafiador que a gente está, né? Seja e da criação no todo, seja no âmbito científico, no âmbito artístico, no âmbito técnico. Queria agradecer também ao pessoal da EdTech, o Abner, que acompanhou a gente aqui, as meninas, mais uma vez, Késia, Angélica e Eliege, tá? Nas libras aí. E agradecer a todos que acompanharam a gente. Muito obrigado.